Na nova física, o conflito entre as velhas e novas ideias de tempo e espaço é especialmente assinalado em concepções referentes ao raio luminoso. Mas, ao mesmo tempo, uma compreensão correta do raio luminoso resolverá de saída todos os pontos da questão do tempo e do espaço. Completarei o novo modelo do universo por uma análise de um raio luminoso, mas antes de começá-la, devo examinar certas propriedades ulteriores do tempo, considerado como contínuo tridimensional. Até agora, considerei o tempo como a medida do movimento, mas o movimento em si mesmo é a sensação de uma percepção incompleta do espaço em questão. Para um cão, um cavalo, um gato, nossa terceira dimensão é movimento. Porém, o movimento começa na quarta dimensão e há uma sensação parcial desta. Mas assim, como para os animais, os movimentos imaginários dos objetos, que na realidade constituem sua terceira dimensão, se incorporam a esses movimentos que são movimentos para nós. Quer dizer, na quarta dimensão, do mesmo modo para nós, os movimentos da quarta dimensão se incorporam aos da quinta e da sexta dimensões. Partindo daí, devemos tentar estabelecer algo que nos permitirá avaliar as propriedades da quinta e da sexta dimensões. Sua relação com a quarta dimensão deve ser análoga à relação desta com a terceira, da terceira com a segunda e assim por diante. Isso quer dizer que, primeiro que tudo, a dimensão nova, a superior, deve ser incomensurável com a inferior e constituir o infinito para ela, parecendo repetir suas características em número infinito de vezes. Assim, se tomamos o tempo, que é a extensão de antes para depois, como a quarta dimensão, o que será a quinta dimensão neste caso? Isto é, o que constitui o infinito para o tempo, o que é incomensurável com ele. São justamente os fenômenos luminosos que nos permitem entrar em contato imediato com os movimentos da quinta e sexta dimensões. A linha da quarta dimensão é sempre e em toda parte uma curva fechada, embora, na escala da nossa percepção tridimensional, não vejamos que essa linha é curva, nem que ela é fechada. Essa curva fechada da quarta dimensão, ou o círculo do tempo, é a vida ou a existência de cada objeto isolado, de cada sistema isolado, que é examinada no tempo. Mas o círculo do tempo não se fragmenta ou desaparece. Ele continua a existir e, juntando-se com outros círculos previamente formados, penetra na eternidade. A eternidade é a repetição infinita do círculo completo da vida, uma repetição infinita da existência. A eternidade é incomensurável com o tempo. A eternidade é o infinito para o tempo. Os quantum de luz são precisamente esses círculos da eternidade. A terceira dimensão do tempo, a sexta dimensão do espaço, é a extensão desses círculos eternos numa espiral ou num cilindro, com uma rosca helicoidal, em que cada círculo está trancado dentro de si e o movimento ao longo dele é eterno, e penetra simultaneamente em outro círculo que também é eterno, e assim por diante. Esse cilindro oco, com dois tipos de rosca, seria um modelo do raio luminoso, um modelo do tempo tridimensional. A questão é a seguinte: onde está o elétron? O que acontece com o elétron da molécula luminosa que emite quanta de luz? Essa é uma das questões mais difíceis para a nova física. Do ponto de vista do modelo do universo, a resposta é clara e simples. O elétron é transformado em quanta, torna-se um raio de luz. O ponto se transforma numa linha, numa espiral, num cilindro oco. Como corpos tridimensionais, os elétrons não existem para nós. A quarta dimensão dos elétrons, isto é,
sua existência, o círculo completo, também não tem nenhuma medida para nós. Ela é pequena demais, tem uma duração curta demais. É menor que o nosso pensamento. Não podemos saber a respeito deles, isto é, não podemos percebê-los de maneira direta. Só a quinta e sexta dimensões dos elétrons têm algumas medidas em nosso espaço-tempo. A quinta dimensão constitui a espessura do raio e a sexta, seu comprimento. Portanto, na energia radiante, não lidamos com os próprios elétrons, mas com suas dimensões temporais, com os vestígios de seu movimento e existência, dos quais é tecida a trama primária de qualquer matéria. Agora, se aceitamos a descrição aproximada do raio luminoso como um cilindro oco constituído de quanta estendidos, junto um do outro ao longo da extensão do raio, o quadro se torna mais claro. Primeiro que tudo, o conflito entre a teoria dos movimentos ondulatórios e a teoria da emissão está resolvido. Está resolvido no sentido de que ambas as teorias se revelam igualmente verdadeiras e necessárias, embora se refiram a fenômenos diferentes ou a aspectos diferentes do mesmo tipo de fenômeno. As vibrações ou movimentos ondulatórios, que foram considerados a causa da luz, são movimentos ondulatórios transmitidos ao longo de raios luminosos já existentes. O que se chama velocidade da luz é provavelmente a velocidade dessas vibrações passando ao longo do raio. Isso explica por que os cálculos feitos com base na teoria de vibrações se mostraram corretos e tornaram possíveis novas descobertas. Em si mesmo, um raio não tem nenhuma velocidade, é uma linha, uma concepção espacial, não uma concepção temporal. Não é necessário nenhum éter, porque as vibrações viajam através da própria luz. Ao mesmo tempo, a luz tem estrutura atômica, pois uma seção transversal de um feixe de luz mostraria uma rede através de cuja malha podem deslizar facilmente as moléculas de gás que ele encontra. Embora os cientistas falem dos métodos muito apurados que possuem para contar os elétrons e medir suas velocidades, é admissível duvidar se eles querem dizer realmente elétrons e não suas extensões ao longo da sexta dimensão, as extensões que já adquiriram, para nós, significado espacial. A estrutura material de um raio luminoso explica também seus possíveis desvios sobre a influência de forças que atuam sobre ele. Mas é certo que essas forças não são a atração no sentido newtoniano, embora possam ser muito possivelmente atração magnética. Esta ainda é uma questão que eu deixei sem tocar até agora. É a questão da duração da existência das pequenas partículas, moléculas, átomos e elétrons. Ele nunca recebeu um tratamento sério na física. Unidades pequenas são consideradas constantes como a matéria e a energia, isto é, como se existissem por um tempo indefinidamente longo. Se houve alguma vez dúvidas sobre isso, elas não deixaram um sinal perceptível, e os físicos falam de moléculas, átomos e elétrons inicialmente, como já foi assinalado, como partículas de matéria e em seguida como partículas que existem paralelamente a nós, ocupando um certo tempo dentro do nosso tempo. Isso nunca é dito diretamente, mas sobre esse ponto nunca surgem dúvidas. E, no entanto, na realidade, a existência das unidades pequenas de matéria é tão curta que é inteiramente impossível falar delas na mesma linguagem em que falamos dos corpos físicos, quando são o objeto do nosso exame. Ficou claro, antes, que o espaço das unidades pequenas é proporcional ao seu tamanho, e exatamente do mesmo modo o seu tempo é proporcional ao seu tamanho. Isso quer dizer que o seu tempo, isto é, o tempo de sua existência, é quase inexistente em comparação com o nosso. A física fala da observação dos elétrons e do cálculo de seu peso, velocidade e etc. Mas,
Para nós, um elétron é apenas um fenômeno, e um fenômeno que é mais rápido que qualquer coisa visível a nossos olhos. Um átomo, como um todo, é talvez apenas um fenômeno maior, porém maior na mesma escala, exatamente como há várias velocidades instantâneas numa câmara fotográfica. Mas tanto o átomo como o elétron, para nós, são apenas fenômenos temporais. Além do mais, fenômenos instantâneos, eles não são corpos, não são objetos. Alguns cientistas afirmam que conseguiram ver moléculas, mas eles sabem de fato durante quanto tempo, marcado pelo seu relógio, uma molécula pode existir? Durante sua existência muito curta, uma molécula de gás, que só pode ser acessível à observação se isso for absolutamente possível, viaja através de distâncias imensas e não aparecerá, de modo algum, como um ponto em movimento, seja os nossos olhos, seja uma câmara fotográfica. E visto como uma linha, interceptaria inevitavelmente outras linhas, de modo que seria dificílimo seguir uma só molécula, mesmo pelo período de uma pequena fração de segundo, e mesmo que isso se tornasse de algum modo possível, exigiria um aumento tal que é realmente impossível até nos nossos dias. Deve-se levar tudo isso em conta ao falar, por exemplo, dos fenômenos luminosos. Muitíssimas incompreensões se desfazem imediatamente se nos damos conta e temos em mente, com todo cuidado, o fato de que um elétron existe por uma parte incomensuravelmente pequena de um segundo, o que significa que ele nunca pode, em qualquer condição, ser visto ou medido por nós como somos. É impossível, com o material científico existente, encontrar base firme para qualquer teoria referente à curta existência das pequenas unidades de matéria. Pode-se encontrar o material para uma tal teoria na ideia do tempo diferente em diferentes cosmos, que é pane de uma doutrina especial do mundo, que será assunto de outro livro, 1911-1929.